Olá, aqui é a Maria Lavínia. Aqui é a Kate. E este é o nosso trabalho de Direito Empresarial. Uma breve avaliação da situação econômica e financeira das empresas no país após o fim da pandemia. Mais é certo que o número de mortes causadas pela Covid é o futuro econômico, não só do país, mas do mundo. E maior que o medo de morrer é o medo de quebrar. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia devem demorar 6 ou mais meses para passar. E após o surto da doença, a expectativa é que a situação financeira do Brasil, que já não estava boa, esteja pior do que antes para a maioria dos brasileiros. O Facebook encomendou uma pesquisa que foi feita pelo Ibope. A pesquisa, que ouviu 1,5 milhão de internautas, detectou que 58% acreditam que a economia só retomará em 6 meses ou mais, com outros 30% estimando o prazo em mais de um ano. Segundo a avaliação da Organização Internacional do Trabalho, a pandemia do novo coronavírus poderá resultar em até 25 milhões de novos desempregados no mundo, com uma perda de renda para os trabalhadores da ordem de 17 trilhões de reais em 2020 e aprofundando a pobreza no mundo. O choque do coronavírus não poderia ter chegado em momento pior para o comércio global, comprometido pelas tensões comerciais entre as maiores economias do mundo. Porém, o golpe ainda não é tão devastador quanto o causado pela crise de uma década atrás. De todos os setores atingidos, talvez o mais prejudicado foram os relacionados ao turismo. A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação estima a falência de 10% dos hotéis. A falta de clientes deve levar ainda ao fechamento de 30% dos restaurantes, cerca de 200 mil estabelecimentos, de acordo com cálculos da Confederação Nacional do Turismo. Um exemplo grande de empresa desse setor que declarou falência foi a Avianca, que anunciou em 10 de maio que aceita voluntariamente a lei de falência dos Estados Unidos para preservar e organizar os negócios da empresa. Aderir a esse processo foi necessário devido ao impacto imprevisível da pandemia da Covid-19, que provocou uma redução de 90% do tráfego mundial de passageiros, e se espera que reduza o faturamento da indústria em todo o mundo em 314 bilhões de dólares, informou a empresa em um comunicado. Diante do estado de calamidade pública decretada pelo governo federal, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Recomendação 63 de 31 de 3 de 2020, que trata do envio de orientações a todos os juízes com competências para julgamento das ações de recuperação judicial e falência, para a adoção de medidas para a mitigação dos impactos decorrentes da pandemia. As medidas, em resumo, são as seguintes: dar prioridade à análise e decisão sobre o pedido de levantamento de valores em favor dos credores ou empresas recuperandas. Determinar a suspensão de assembleias gerais de credores presenciais e, se necessária, a manutenção das atividades empresariais da devedora e início do pagamento dos credores, autorizar reuniões virtuais. Prorrogar o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, quando houver a necessidade de adiar a Assembleia Geral de Credores. Autorizar as recuperandas a apresentação de modificativo a plano de recuperação, quando comprovada a diminuição na capacidade de cumprimento das obrigações em decorrência da pandemia do coronavírus, antes de deliberar sobre eventual declaração de falência. Avaliar com cautela o deferimento de medidas de urgência, despejo por falta de pagamento e atos executivos de natureza patrimonial em desfavor das recuperandas, em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o estado de calamidade pública. Determinar aos administradores judiciais que continuem a fiscalizar as atividades das empresas recuperantes, de forma virtual ou remota, e a publicar em suas páginas na internet o relatório mensais de atividade. Recomendação que não tem efeito vinculante ao Poder Judiciário, visa a uniformização de procedimentos a serem adotados nas recuperações judiciais e falências. Também, para acelerar a recuperação econômica após a pandemia do coronavírus, será inserido o mecanismo de Fresh Start na Lei de Falências. As medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal para ajudar empresas com o aumento de linhas de crédito, a possibilidade de redução de salários e o adiamento de tributos não são suficientes para compensar a redução drástica no consumo de bens e serviços, especialmente de micro e pequenas empresas. Dessa maneira, é preciso conferir a esses empresários a possibilidade de Fresh Start, rápido recomeço, ou seja, permitir que eles façam seus negócios ou repassem a terceiros e se livrem rapidamente das dívidas. Dessa maneira, pode voltar a empreender mais rapidamente do que ocorre hoje no país. Hoje, a Lei de Falências proíbe o falido de exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência a sentença que extingue suas obrigações, só que esse intervalo costuma demorar anos. O texto atualiza a seção 7 do capítulo 5 da Lei de Falências
que trata do encerramento e da extinção das obrigações do falido para facilitar sua volta ao mercado. O artigo 158 nos dá o prazo de 5 a 10 anos para a recuperação do falido. A alteração permite que o empresário possa usar seu próprio CPF para iniciar um novo negócio, sem que ele fique preso à empreitada anterior. O deputado federal Hugo Leal, do PSDB do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei. A proposta institui alterações temporárias na lei de falência para diminuir os efeitos da pandemia do coronavírus em empresas. O texto flexibiliza os requisitos para os pedidos de recuperação judicial e extrajudicial. O projeto prevê que o empresário tente renegociar suas dívidas em até 60 dias. Nesse período, a empresa fica protegida de atos expropriatórios, como execução de garantias e bloqueio de bens. Apenas se a companhia não conseguir sobreviver a esse período, é que deve pedir recuperação ao judiciário. A proposta também beneficia as empresas que já se encontrarem em regime de recuperação judicial, uma vez que inibe a decretação de falência por descumprimento das obrigações constantes no plano de recuperação judicial. Veda a retirada de bens essenciais às empresas em recuperação judicial. Inibe a execução de coobrigados e autoriza a renegociação de planos já aprovados e em vigor. A recomendação para a adoção de medidas pontuais e de comprovada urgência contribuem para o melhor enfrentamento da crise e dão segurança jurídica às partes envolvidas. Mas a alteração de regimentos de forma precipitada pode trazer desequilíbrio ao sistema de recuperação judicial vigente e aumentar a crise econômico-financeira ao invés de combatê-la. Olá, aqui é a